A paz do Senhor, meu amado irmão. Hoje nós falaremos da lição de número 3 da classe Juvenis. O tema de hoje é Entendendo o Novo Testamento. Eu sou o Ivan César, diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, congrega aqui na cidade de Uberaba. E nós começamos esse trabalho recentemente, tentando aí ajudar os professores na sua sala de aula. Então hoje nós aprenderemos, nós aprenderemos para ensinaremos também a lição que concernente ao número 3, a terceira lição desse trimestre de 2025, o segundo trimestre. A leitura bíblica em classe está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21, e também em Romanos 15, 4 ao 6, e depois Apocalipse 21, 5 ao 7. Eu estarei lendo, e o professor que porventura já leu, ou quiser acompanhar novamente, que acompanhe, mas se for preciso, passe adiante, que nós já iremos ao subsídio, mas não posso deixar de ler a palavra de Deus, e também pode ser que tenha pessoas aí que não tenham a revista em mãos. Então, iniciando aqui a leitura em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, o que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, agora Romanos 15, 4 ao 6, portanto, tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, 5 ao 7, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os objetivos desta lição temos aqui conhecer as características do Novo Testamento. Então o professor tem essa responsabilidade de ensinar as características principais do Novo Testamento e também saber que o Novo Testamento possui 27 livros, compreender a organização do Novo Testamento. Sempre importante, aqui tem na revista do professor, tem sempre uma indicação de uma dinâmica ou algo para levar uma aula mais participativa juntamente com os alunos. Então é sempre bom que o professor observe as dinâmicas também que são sugeridas para a sala de aula, e te digo que com certeza fará muito efeito e também trará a atenção da juventude aí para si. O envolvimento deles na sala de aula também faz com que eles aprendam, absorvam melhor o conteúdo e assim todos tenham as suas vidas abençoadas. Quão bom é quando o professor entende que os alunos receberam a palavra de bom grado e essa palavra está fazendo efeito na vida de cada uma delas. Inspirado por Deus e escrito por mãos humanas, o Novo Testamento, composto por 27 livros, dividido em 4 categorias: evangelhos, livros históricos, epístolas e livro profético. É admirável o fato de Deus escolher como seu método de comunicação preferido falar com os seres humanos por intermédio de outros seres humanos. Esta foi a forma que Deus escolheu para se revelar a nós, através da sua palavra. A sua palavra usou homens inspirados para que escrevessem, para que relatassem em livros, pergaminhos, e um dia fosse ajuntado todos esses escritos, ensinamentos, escrituras, para que chegasse até nós e nós termos as nossas vidas transformadas também.
Quão maravilhoso! E nós vemos que o nosso Deus, ele escolheu a palavra, tanto que Jesus, ele é chamado lá em João capítulo 1 de o Verbo, ou seja, a palavra encarnada, o Verbo encarnado. Jesus, o Verbo encarnado, ele é a revelação de Deus, ele é a palavra encarnada. Então este é o método que Deus escolheu para nos abençoar, através da sua santa palavra. Hoje nós estudando aqui sobre o Novo Testamento, já na próxima lição estudaremos sobre o Antigo Testamento, também palavra do nosso Deus. E então, esses 27 livros do Novo Testamento são divididos em 4 categorias. Então é importante que o nosso amado professor, se possível, reproduza isso em um quadro negro, se tiver na sua sala de aula. Se não tiver, utilize a cartolina ou se puder também imprimir, né? Se você pesquisar, você verá ali alguns quadros dividindo. Eu não tenho ainda um grupo aqui, mas futuramente nós estaremos formando grupos também para poder compartilhar com os irmãos material aí didático. Mas vou deixar um aqui na tela, os irmãos deem uma conferida, qualquer coisa, tira um print e caso queira reproduzir também, né? A separação desses 27 livros, nas categorias aqui que nós falamos. E nós falaremos primeiramente dos evangelhos. A palavra evangelho origina-se do grego euangelion, que significa boa nova, boas novas, né? Ou boa notícia. É isso, é uma boa notícia. O evangelho, o seu significado já é algo maravilhoso, né? O que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Jesus. É Jesus. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos dar vida eterna, para retirar de nossas costas o fardo. Esse foi o feito de Jesus Cristo. Esta é a boa notícia que todo jovem deverá pregar. Pregar. Não só segui-lo, mas também pregar esta palavra. O jovem ele deve viver o evangelho. A palavra de Deus diz que, em Mateus capítulo 5, que vós sois luz para este mundo. Então, que o jovem ele é luz para este mundo. Toda a igreja, todos nós somos luz para este mundo e precisamos viver esta palavra. Pregar e viver esta palavra. Para que assim as pessoas ao nosso redor sejam transformadas. Então, todo jovem ele é uma luz. Todo jovem ele é um propagador dessa boa notícia chamada Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 14, 15 é uma referência que está aqui na nossa revista e nós vamos conferir. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui está mostrando neste versículo a forma que esta palavra, evangelho, o significado, e aqui no versículo nós podemos ver como ela foi aplicada nos tempos de Jesus. Jesus aplicando esta palavra, levando esta palavra às pessoas. O evangelho pregado, vivido. Não só, e não só da boca para fora, mas Jesus ali andando nas aldeias, percorrendo os lugares mais inóspitos, difíceis de acessar muitas das vezes, mas Jesus foi. E o jovem também pode ir. E todos nós podemos ir. Mas o jovem mais ainda com a sua força, usando a sua força para o crescimento do reino. Então, o intuito, a motivação da pregação do evangelho, ou desses evangelhos serem escritos, o motivo é para que esse evangelho salve vidas, para que o reino dos céus recebam mais almas. E o instrumento para levar esse evangelho somos nós. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são, portanto, chamados de evangelhos, pelo fato de conter a boa nova. Então, nós temos os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, relatos diferentes, mas o tema central é Jesus. Tudo que é contado nesses 4 evangelhos aponta para Cristo Jesus. Eles registram o nascimento de Jesus, falam da sua vida, dos ensinamentos, da morte de Jesus, da ressurreição, da promessa que ele nos fez de que retornaria. Apesar de existirem 4 livros com nomes e autores, o evangelho é um só. O evangelho é um só.
a mensagem central é uma só: a boa notícia, a salvação em Cristo Jesus. De fato, continuando aqui, eu não leio todo o texto, para não ficar muito extenso. Eu costumo separar algumas partes que eu acho mais importante estar repassando para o professor, né? Tudo é importante, tudo é aproveitável, mas também, até mesmo em sala de aula, muitas das vezes não nos é possível reproduzir tanto conteúdo. Então nós temos que usar, né, de sabedoria para poder repassar este conteúdo para a juventude, ainda mais a juventude, né? Que você na sala de aula, professor, principalmente aquele que dinamiza a sua aula e que dá oportunidade aos alunos participarem, mais habilidoso ainda ele precisará ser com o texto em sala de aula, para que não fique nada, para que não deixe nada de ser ensinado. Então, da mesma forma até aqui no subsídio, né? Aí eu também faço dessa forma para não deixar também a pré-aula pesarosa aí para o nosso querido professor. De fato, cada qual apresenta suas especificidades e pontos de vista diferentes sobre situações da vida e feitos de Jesus. Contudo, não são versões contraditórias, mas sim convergentes e complementares. Então, os 4 evangelhos, eles não contradizem em nenhum momento um ao outro. Eles convergem, isso sim. Tudo que foi escrito leva ao tema central, que é Jesus. Alguns vão retratar Jesus, né? Nós temos exemplo, Mateus, por exemplo. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus ele mostra muito ali Jesus como mestre. Já o Evangelho de Marcos mostra Jesus como filho do homem, o servo enviado, aquele que Deus enviou, né? Aquele que Deus enviou para nós, para nos salvar. Mostrando que Jesus, ele como filho do homem, ele se sacrificou por nós. Esta é a visão do escritor de Marcos. Já de Lucas, mostra um Jesus misericordioso, aquele que ele tinha um amor aos pobres, que demonstra o amor e a misericórdia de Jesus. Enquanto João mostra Jesus como Filho de Deus e fala muito também sobre a sua humanidade e a sua divindade, o seu poder, a sua glória. Jesus como homem, mas também como Deus. Que incrível, né? São os evangelhos. E esse é um fato incrível para a humanidade. 4 livros ali que convergem a uma mesma história que não se contradiz. Uma história, aquela história da fofoca. Uma história que conta para uma pessoa, que é contada a uma pessoa, essa pessoa passa adiante, talvez na terceira pessoa a história já chega diferente. Mas o evangelho não. O evangelho de Cristo são muitos relatos, todos eles convergem a Jesus Cristo. Que incrível, que fato incrível, que é algo maravilhoso, que é o evangelho de Cristo Jesus, o que é a palavra de Deus. Quão singular é a palavra de Deus. E não há no mundo tantos manuscritos, como se tem do Novo Testamento. Não há. Além dos evangelhos, as histórias em torno do evangelho, todas elas convergindo a Jesus e só corroborando a sua maravilhosa graça, o seu maravilhoso poder, o poder de Deus, né, de fazer algo tão maravilhoso e incrível para nos abençoar. Dois, livro histórico. Embora os evangelhos estejam repletos de história, existe apenas um livro histórico que se chama Atos dos Apóstolos, Ações dos Apóstolos e dos primeiros cristãos convertidos. O livro de Atos conta vários relatos dos primeiros irmãos, principalmente dos gentios, mas ali também o avanço e a propagação do evangelho de Jesus entre os judeus, mas principalmente entre gentios. Mostra também no livro de Atos a ascensão do Senhor, a sua ressurreição. Também temos no livro de Atos a perseguição aos cristãos relatada. Tudo isso aqui com as devidas referências, né, meus irmãos? Então, quando em sala de aula, o professor ele vai ler a que achar mais conveniente ali no momento, o que der também, né? Se desse para ler todas as referências, seria melhor ainda, mas nós sabemos que o tempo ele vai se encurtando rapidamente. Fala também sobre a ressurreição, perseguição aos cristãos, a grande comunhão entre os crentes, derramamento do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, a escolha dos diáconos,
morte de Ananias e Safira, o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir, defendendo o Evangelho, morreu defendendo o Evangelho, a ousada mensagem do apóstolo Pedro, que agregou mais de 3.000 almas, a conversão de Saulo de Tarso, essa maravilhosa passagem, e as viagens missionárias. Então são tantos relatos, a conversão de Paulo ali no caminho de Damasco, na qual ele estava indo ali para perseguir, né, ir a Jerusalém perseguir os crentes, e ele converte, o Senhor tem aquele momento com ele, e a partir daquele momento ele passa a ser um novo perseguido. Ele foi para perseguir os cristãos e sai de lá perseguido por aqueles que odiavam os nossos irmãos. Foi para matar, saiu correndo risco de vida. O Evangelho, o Cristo Jesus, né, ele é incrível, né? As coisas que Deus faz em nossas vidas. Então, muitos mais relatos importantíssimos para a igreja. Nós podemos ver aqui a construção, né, o início da igreja primitiva, a igreja também, não só de Jerusalém, mas de Antioquia também, ali com os gentios, a descida do Espírito Santo, o Senhor derramando a sua graça sobre a vida dos irmãos. E também nós temos muito mais, os irmãos, não é possível citar todos eles, não é possível aprofundar em cada um em sala de aula, mas nós podemos citar algumas para o engrandecimento da lição, né? Para que a lição tenha um bom aproveitamento, para que o professor tenha um bom aproveitamento e os jovens consigam gravar isso em suas mentes. É interessante aqui que nas lições de juvenis sempre tem muitos exemplos e o professor ele pode fazer quadros e esses quadros ajudará na memorização do conteúdo pelos alunos. Muito mais do que ouvir. Muito mais do que ouvir. A captação, né, visual, ela é bem maior do que quando a gente está escutando. Isso é comprovado cientificamente. Lógico que a aula ela é maioria de sua parte sendo falada pelo professor, mas assim, como complemento e algo que vai agregar no ensino, essa parte visual, né? É bom que o professor também a utilize. Agora as epístolas, ou cartas, ou missivas, né? assim são chamados 21 dos 27 livros do Novo Testamento. 21/27 livros do Novo Testamento são epístolas. São epístolas. E muitas delas, né? E elas, na verdade, tratam de textos escritos e enviados a pessoas individualmente, mas também enviadas a grupos, igrejas. Então, aqueles que escreveram com o intuito de instruir e de consolar, animar e exortar os destinatários a terem uma vida santa e serviço ao Senhor. Este era o intuito das cartas. As cartas eram escritas às igrejas, aos irmãos, mesmo que fosse individualmente, mas para que a pessoa pudesse ser um multiplicador do Evangelho naquele lugar. Independente se foi escrita para muitos ou somente para uma pessoa. A missão era a mesma, a pregação do Evangelho. O que nos explica essas epístolas? Ela nos traz efeitos do ministério de Jesus, nos mostra os efeitos do ministério de Jesus na vida dos povos ali, das igrejas, daquelas regiões onde foram pregado o Evangelho, onde aqueles que estavam ali sob liderança, muitas das vezes recebendo a exortação por parte dos discípulos, por parte, muitas delas, por Paulo, né, o apóstolo. Então, nos mostra como era o Evangelho ali logo no início. E tudo isso nos serve, né, de base para as igrejas de hoje. A Bíblia ela é completa e perfeita. A palavra de Deus ela é perfeita. Então, nos mostra também a propagação do Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e no mundo gentil. Paulo é um dos autores com o maior número, 13 no total. Paulo escreveu 13 cartas. As demais, Tiago 1, Pedro 2, João 3, um autor desconhecido, a de Hebreus, e Judas, irmão de Tiago, 1. Em linhas gerais, as epístolas abordam assuntos como, são vários assuntos, né? Justificação pela fé em Jesus, salvação pela graça,
dons espirituais e ministeriais, unidade e diversidade, ressurreição e esperança da vida eterna, amor a Deus e ao próximo, as obras da carne e o fruto do Espírito, as falsas doutrinas, deveres familiares, o espírito do anticristo, a corrupção dos últimos tempos, dentre outros temas válidos. Que bênção! O Senhor tem receita para tudo. A Bíblia ela é o manual do cristão. Então, as cartas aqui, elas muitas das vezes eram enviadas para instruir, para consolar e para exortar, para dar o devido remédio para a devida necessidade ali da igreja. Então o Senhor usou os seus servos inspirados para levarem a palavra e hoje nós temos este Novo Testamento, que ainda para completar aqui falta o livro profético de Apocalipse, que é o próximo tópico. Então nós temos o Novo Testamento aí também, juntamente com o Antigo Testamento, para cumprirmos a obra do Senhor com excelência. Tudo o que precisamos está na palavra de Deus. 4. O livro profético. O livro de Apocalipse está para o Novo Testamento, assim como Daniel e Ezequiel estão para o Antigo, pois também traz revelações sobrenaturais. Muitos se assustam com as histórias, a complexidade de Apocalipse, e muitas das vezes um explica de uma forma, outro irmão explica de outra, porque realmente não é tão simples, não é simples mesmo. O que o Senhor nos mostra através deste livro é que ele tem tudo preparado para a sua igreja. E por mais que tenham muitas informações, e que muitas delas nós vamos morrer sem entender, muitas delas, uma coisa é certa, Jesus ele está cuidando da igreja e ele tem um plano de salvação para a sua alma, para a minha alma, para a alma dos jovens, para a igreja do Senhor, para todos nós. É esse o entendimento principal. Eu conheço pessoas que ficam preocupadas porque não conseguem compreender o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Mas o que eu falo para que elas acalmem-se é que entenda que você sendo servo do Senhor, obediente, temente ao Senhor, você não ficará fora daquele grande dia que está lá no Apocalipse. O importante é ser um servo fiel do Senhor. Talvez seja uma missão complicada para o professor explicar detalhe por detalhes do livro de Apocalipse. E talvez ele receba até perguntas, porque os adolescentes gostam os jovens, gostam de fazer perguntas, muitas delas sobre o livro de Apocalipse. E isso traz uma dificuldade de resposta, porque tem coisas que realmente fogem do nosso alcance, da nossa compreensão, hoje. Talvez... E dia após dia nós vamos aprendendo. Por isso que é importante sempre estudarmos a palavra do Senhor. Sempre buscarmos entender essa palavra, mas o professor ele tem que estar bem preparado para responder. E nisso, o Senhor dá sabedoria. Uma coisa é que eu percebo que o Senhor nunca nos deixa sem a resposta devida. Talvez a resposta não seja aquela que o aluno esteja esperando, mas o Espírito Santo nos dá a resposta certa para o momento. É isso que importa. É isso que importa. O livro de Apocalipse, ele tende a causar medo. Ele tende a causar medo. Mas ele também tem palavras de esperança. Ele também tem palavras de esperança para a igreja. E é nelas que nós nos agarramos. E é nela que nós ficamos confiantes que o Senhor está cuidando de nós. E que um dia Ele virá para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém, professor? Superintendente, todos que trabalham aí na Escola Bíblica Dominical, com essa classe maravilhosa que é a classe juvenis. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu espero que os irmãos tenham gostado da nossa pré-aula, do nosso subsídio aqui da Escola Bíblica. Se o irmão gostou, faça parte aí, continue agora nos seguindo aí nesse novo canal e também deixando seu like para que muitas outras pessoas conheçam este trabalho e que o Senhor venha nos abençoar e que possamos ter uma lição maravilhosa, somando, alcançando almas para o reino e tendo a nossa vida abençoada, porque o professor, quando ele se prepara, ele aprende mais, ele aprende muito mais, ele tem a sua vida mais abençoada ainda com a palavra de Deus e ainda mais abençoado quando ele leva essa palavra adiante. Como maravilhoso é o nosso Deus, demos glória a Ele. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e até a próxima lição.